Bom, boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus permaneça conosco, no nosso ambiente, nos nossos corações. O nosso irmão Ricardo e o Cláudio vão tocar a música do nosso mentor Padre Germano, para que a gente possa preparar um ambiente para a nossa prece. Espírito simples, mas superior, sempre para nos amparar. Espírito simples é fundamental, para seu amor é imortal. Nosso SEAP é uma dádiva de luz e caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Cláudio. Vamos agora, meus irmãos, fazer a leitura de uma mensagem do livro Episódios Diários, que foi psicografado pelo nosso querido Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. E a mensagem diz assim: a mágoa. A semelhança de ácido que corrói a superfície na qual se encontra, a mágoa desgasta, pouco a pouco, as peças delicadas das engrenagens orgânicas do homem, destrambelhando-lhe os equipamentos muito delicados da organização psíquica. A mágoa é conselheira impiedosa e artesã dos males cujos efeitos são imprevisíveis. Penetra no âmago do ser e envenena, impedindo o recebimento de socorros do otimismo, da esperança e da boa vontade em relação aos fatores que o maceraram. Instalando-se, arma a sua vítima de impiedade, de rancor, levando a atitudes desesperadas, desde que lhe satisfaça a programação vil. Exala amargura e desconforto, expulsando as pessoas que intentam contribuir para a mudança do estado, graças às altas cargas vibratórias negativas que exteriorizam mau humor e azedume. Quem acumula mágoas coleciona um lixo mental. Reage às tentativas de alojamento da mágoa nos teus sentimentos. Não estás no mundo por acaso, antes com a finalidade anteriormente estabelecidas, às quais devemos atender. Acompanha a marcha do sol e enriquece-te de luz, não mergulhando na sombra
dos ressentimentos destrutivos. Sorria diante do infortúnio, agradecendo a oportunidade de superá-lo através dos valores éticos e educativos que já possui, poupando-te a consumpção de que é portadora a mágoa. Bom, meus irmãos, a mágoa é uma coisa que no nosso estágio evolutivo ainda é difícil de arrancar do coração, né? Não é uma coisa fácil, eu sou espírita, eu sou cristão, eu acho que não devo ter, então vou jogar fora. Não, não é. Mas é um exercício diário. Se nós passarmos por um momento de decepção, né? Porque muitas vezes as pessoas doam o seu sacrifício, o seu amor, quase que a própria vida por alguém, e de repente é recebido com ingratidão, com desprezo, nos momentos de angústia, de que precisa de um ombro amigo, aquela pessoa dá as costas, te ignora, né? Então isso tudo deixa nós, ainda que estamos num momento de evolução ainda muito ressentido, decepcionados, e aquilo aperta no nosso coração. Mas devemos exercitar diariamente, quando estivermos assim, né, para que esse sentimento saia do nosso coração. O que não é uma tarefa muito fácil, meus irmãos, né? Mas eu acho que a gente começa pelo pensamento seguinte, e é o que eu tenho tentado, nas minhas dificuldades, exercitar. Nós só damos aquilo que nós temos. Então, temos muitas virtudes? Temos, mas temos defeito também. E se essa pessoa não soube demonstrar amor e compreensão no momento em que nós precisávamos, é porque essa virtude, infelizmente, ela ainda não tem. Então, se a gente começar a trabalhar isso no nosso interior, eu não posso cobrar uma virtude que aquela pessoa não tem. Um dia terá essa e tantas outras, mas no momento não tem. Então a gente não pode cobrar. E se a gente começar a exercitar a compreensão, por que a pessoa fez isso? Porque ela ainda é ignorante nesse aspecto, ainda ignora, ainda não tem aquela virtude de acolher, seja quem fez muito bem, seja quem não fez nada. Se não faz por quem fez muito bem, imagina o que não faz, o que deixa de fazer para um desconhecido, ou o que faz em desfavor do desconhecido. Então isso é falta de virtude. Então, no momento que a gente exercita a compreensão de que merece uma oração e não a nossa repulsa, a nossa crítica, a gente vai conseguir muito mais rápido se libertar desse sentimento que nos faz mal para a alma, faz mal para o corpo, porque a gente aprende que quando a gente alimenta uma vibração, um sentimento ruim, ela contamina a alma e ela contamina o corpo. E daqui a pouco eu estou com dor de cabeça, estou com dor de barriga, estou com dor não sei o que, estou me sentindo mal, porque eu estou naquela sintonia que está contaminando também o meu corpo. Então, meus irmãos, que a gente tenha muita fé, que a gente tenha muita oração, que a gente confie em Deus, na misericórdia de Deus, no amparo da espiritualidade, para que a gente consiga superar essa limitação que ainda temos. Vamos agora, meus irmãos, elevar o pensamento a Deus. Em primeiro lugar, agradecer a Deus, nosso Pai, pela dádiva do dia, pela bênção que Deus nos proporcionou de termos mais um dia. Muitos dirão, mas meu dia foi péssimo, foi um dia de dor, de angústia, de decepções, mas Deus permitiu que esse dia chegasse, porque precisamos dele. Nenhum de nós quer voltar à pátria espiritual. Então que tenhamos a gratidão a Deus. E a gratidão a Deus pelas dificuldades, como a mensagem também falou, agradece se formos decepcionados por alguma coisa, porque é um exercício para que nós conquistemos aquelas virtudes que, se me ofendeu, se me magoou, é porque eu também preciso aprender e conquistar essa virtude. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui nessa casa abençoada, recebendo da espiritualidade amiga o amparo, o tratamento, o acolhimento, as boas vibrações. Obrigado, Jesus, Mestre querido,
por tudo que nos ensinou e por estar conosco nesse banquete de almas. Obrigado, Padre Germano, e toda essa legião de benfeitores dessa casa, que trabalham muito e com muito amor. A nossa gratidão a vocês, meus irmãos, e pedir essa legião de benfeitores espirituais que possa, nesse momento de estudo, envolver, intuir, inspirar o nosso querido irmão que fará uso da palavra, para que ele traga a cada um de nós um pouco daquilo que nós precisamos colocar dentro do nosso coração. E assim, Pai, agradecidos por esse momento abençoado na Tua casa, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus nosso Pai, está iniciada a reunião. E mais uma vez agradecer ao nosso irmão Edivaldo por estar aqui conosco, nos trazendo aqui ações de boas vibrações e um pouco daquilo que a gente precisa colocar no coração. Muito obrigado, meu irmão. Uma boa noite a todos vocês, irmãos. Boa noite. Encarnados e desencarnados. Eu que agradeço, né? Agradeço sempre a oportunidade, agradeço a espiritualidade amiga da nossa casa. Eu falo nossa casa porque quando publica, né? Publica lá, alguém bota assim, já é da casa. Eu leio. É você, eu já desconfiava, viu? É um fantasminha, né? Já é da casa. E eu me sinto realmente como da casa. Por isso que eu sou muito agradecido. Agradecido a Padre Germano, aos guias de luz aqui, agradecido a Deus, a Jesus, aos meus mentores também, porque é sempre uma oportunidade. Porque qual é a vantagem que a gente tem de estar vindo aqui apresentar alguma coisa? É porque a gente estuda primeiro. E já estudou isso aqui várias vezes, a gente estuda aqui. Quantas vezes a gente estuda o Evangelho e daqui a pouco a gente precisa passear por ele de novo, porque a gente esquece. Olha a página de abertura. Mágoa. Quem de nós consegue se libertar? Giovana lembrou da mágoa assim de imediato. E quando a gente hoje vai falar sobre prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, muito sofrimento carrega o que? Mágoa. Falta de perdão, desamor, incompreensão. Pela proximidade do dia de finados, aí eu pensei, bom, o que eu vou falar lá hoje? Vou falar sobre a prece pelos mortos. Porque a gente costuma, né, é costume do nosso país, e em alguns outros países também, ter essa data de lembrança, dia de finados. Mas nós somos finados? Fiquem finados. Lembra alguma coisa que terminou, que teve fim. E a gente sabe que a gente passa disso aqui, passa do fim desse corpo físico, mas a gente continua. Para nós que trabalhamos em reuniões de desobsessão ou corrente fraterna, que eu classifico como uma grande escola de humildade, ali no contato com os nossos irmãos desencarnados, a gente vai verificar que a problemática daquele irmão é a nossa. Ou parecida com a nossa. Pela quantidade de irmãos que a gente vem recebendo nas variadas reuniões que temos, às vezes semanais, né? Outras casas, às vezes, as reuniões são quinzenais, mas a gente está ali em contato com a realidade, que é a nossa realidade. Quantas vezes a gente já teve lá, entre aspas, do outro lado? E agora a gente está desse aqui. E quantas vezes nós carregamos, a gente costuma dizer para o túmulo, mas carregamos para as outras paragens aquela nossa bagagem. E quando a gente vai viajar, é costume de muitos de nós, não vou dizer de todos, checarmos as bagagens. Mas quando a gente recebe aquele sinal que é o momento da gente desencarnar, muitas das vezes a gente nem percebe que é o nosso momento de fazer a tal passagem. E a gente vai carregando aquela bagagem. Alguns que são sinalizados pela doença que chega, pelas limitações, e se atentarem, vão começar o quê? A rever a sua caminhada. O que eu andei fazendo da minha vida até aqui? Para que nesse momento eu possa realmente fazer um balanço de mim mesmo já aqui e poder carregar o melhor que eu puder em matéria de bagagem lá para as outras paragens. Diminuir um pouco esse sofrimento. Poxa, Edivaldo, você vai dizer para nós que todo mundo que vem a desencarnar vai sofrer, é espírito sofredor? Vamos observar a nossa condição.
Nós estamos encarnados no planeta Terra nesse momento. O que o planeta Terra é? A gente vai dizer que o planeta Terra é bonito, a gente vai dizer que o planeta Terra é legal, que nos proporciona muitos prazeres, mas a gente ao mesmo tempo vai agradecer a Deus por estarmos aqui, mas muitos de nós também vamos assinalar as partes nevrálgicas do planeta. A violência sem precedentes, né, que está acontecendo, porque nós nos descuidamos. Nós falhamos um pouco naquele exercício de orar e vigiar. Todos nós, em graus variados. Muita coisa a gente pensou só em nós. Então somos nós que impregnamos esse planeta dessas vibrações malsãs. Então, um planeta que carrega também isso é um planeta de sofrimento. Então a gente pode dizer que somos espíritos sofredores? Somos nós também necessitados de prece? Sim, somos nós. Somos nós pedindo socorro ao nosso Pai. Quando a gente vê algum fato corriqueiro na televisão ou pela internet, a gente às vezes fala, meu Deus, não é? A gente às vezes se surpreende com as coisas. Mas a maior parte de nós, ao invés de ficar com o dedo em riste e julgar, aquilo que está se apresentando para nós ali, o que a gente precisa fazer? Às vezes a gente esquece. Orar. Fazer prece. Pelo irmão que foi a vítima, pelo irmão que causou a tragédia. E por nós, por que não? Somos todos nós necessitados. E eu fiquei falando, pela proximidade desse dia 2 de novembro, que é uma data que nos abala, muitas das vezes nos comove, não é? Quem de nós não olha para o retrato familiar e percebe a ausência de alguém que já esteve ali conosco? Somos todos nós. E também em graus variados. Cada um tem uma reação. Mas olhar um álbum de família promove em nós, muitas das vezes, o que? Muita saudade. Quanta gente marcou a nossa existência, essa presente, até aqui. E já não está mais conosco. E a gente vai compreendendo, através do estudo do Evangelho, que não é para a gente sofrer, mas é para a gente aproveitar essa oportunidade e oferecer o melhor presente que a gente pode dar para aqueles que já partiram para a grande viagem, que é a nossa prece. A nossa prece sincera, ela exprime o amor que a gente tem por aquele ser que já foi. Mas nem todos nós, quando lembramos daqueles que foram, carregamos esse amor. Há aqueles que também carregam mágoas de quem já foi. Há aqueles que têm raiva. Há aqueles que desejaram muito o passamento do irmão. E agora o que promovem? Como Jeová mesmo leu na página de abertura, se a gente continuar em vibrações negativas em relação ao outro, esteja encarnado ou desencarnado, nós vamos adoecer o irmão e vamos adoecer também juntos. Por que nós vamos adoecer juntos? Porque o mal surgiu em nós. Nós estamos impregnados do mal e jogamos o mal para o outro também. Porque se eu quero me vingar, se eu tenho raiva, se eu não quero a presença, quem gerou isso em primeiro lugar? Fui eu. Fui eu que coloquei uma faixa vibratória muito negativa em mim. E estou distribuindo. Continuamos o que? Sendo espíritos sofredores. É claro que o nosso estudo aqui está se reportando àqueles que já partiram, mas é sempre bom, o Evangelho, ele é demais. Ele permite que a gente faça, né, tantas reflexões em cima dos temas propostos. Kardec teve muita luz, muita direção espiritual para trazer para nós essas coisas todas. Trouxe as parábolas do Mestre Jesus, que ecoam para nós o tempo todo, para que a gente faça também, nos ajude nas reflexões, as comunicações que os nossos irmãos trazem para nós.
A gente acha bonito, mas já pensamos que no dia que a gente desencarnar, se a gente pode proporcionar também uma boa comunicação através de algum médium para trazer alento para os que ficaram aqui? A gente às vezes não imagina isso. A gente vai pensar em outros espíritos, mas nós, mesmo desencarnados, podemos promover coisas boas para o outro. Mas é preciso o quê? Arregacemos as nossas mangas e trabalhemos pela nossa evangelização. Prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Vamos lá? Já estamos, né? Mortos são os desencarnados e nós os seremos amanhã. Para ver se fica melhor. Fala, né? Quer que apague a luz? Quer experimentar? Ficou melhor, gente, para vocês verem? Ficou melhor, né? Obrigado, João. Mortos são os desencarnados e nós os seremos amanhã. Tá certo isso, então, gente? Tá certo. Somos finados? Não. É só um título, né? E lembrando que não temos apenas um dia para lembrarmos deles, a toda hora, a todo instante, mas que a nossa lembrança seja saudável, que a nossa saudade seja saudável. Não é lembrar dizendo, tá vendo o que você me causou? Você foi embora, deixou aí, ó, inventário, já viram? Gente? Pessoal, ri? A minha esposa, que depois vai ver o vídeo, eu fico pensando assim nela, ela lá como inventariante. Meu Deus. A vida não acaba após a morte do corpo físico. Que bom, né? Dependendo do tipo de vida que levamos quando encarnados, vamos ao encontro das nossas paixões. Olha só, quer ver uma prévia disso? Quando a gente vai dormir, o que acontece conosco? Ficamos semi-desprendidos do corpo físico. A gente tem vários cordões, né, que nos ligam à nossa matéria. Né? O mais falado é o cordão de prata. Eu já era pequeno, escutava minha avó materna já falar do cordão de prata. Olha o cordão de prata. Aí a gente fica com isso na mente. Então, a gente vai avaliar, de acordo com aquilo que é a nossa paixão, para onde a gente vai quando a gente se desprende. A gente vai correndo para os lugares que nos atraem. A gente vai correndo encontrar as pessoas que a gente acha que são top para as nossas ideias, para as nossas atitudes. Então a gente precisa vigiar e orar, porque já encarnados aqui, a gente faz a procura. E quando a gente desencarnar, a gente vai lá no encontro. Está todo mundo querendo ir para nosso lar, né? Só que nosso lar, sempre é bom lembrar, nosso lar ainda está lá, né? Mas em relação a gente já vislumbra que é uma coisa, né, bacana, né? Mas ainda está, ó, atrasado, mas já tem coisa melhor do que a gente encontra aqui, né? Mas se a gente quer chegar até lá, a gente também precisa trabalhar. A gente precisa cuidar das nossas paixões. Engana-se quem pensa e diz que os mortos descansam ou vão direto ficar ao lado do Pai. Não é comum a gente ouvir? Ah, agora fulano está lá no altar da glória, está do lado do Pai. Do lado do Pai tem que ter muita cadeira para a gente ficar do lado dele. Estar ao lado do Pai não é uma locação geográfica, mas uma locação mental. E é uma locação mental que a gente vai conquistando paulatinamente. Eu posso estar em cima, posso estar embaixo, posso estar do lado, posso estar aqui, posso estar do outro lado da rua, mas se eu venho me trabalhando, que conexões que eu vou fazer com a espiritualidade? Vou me melhorando aos poucos. Ainda me encontro no planeta Terra. Por quê? Ainda preciso vivenciar bastante experiências, algumas eu classifico como ruins, mas quem sou eu para classificar as experiências que eu tenho aqui na Terra? Sou ninguém, sou nada, porque as minhas avaliações são as mais parcas possíveis. Mas a gente já estudando o Evangelho, o que a gente entende? A gente entende que está vivenciando
aquilo que é de nossa necessidade. É o nosso Pai, mais uma vez, misericordioso, dando oportunidades para nós. Então, os momentos que a gente classifica como ruins, não venhamos a falar, meu Deus, por quê? Parece que Deus me castigou. Deus não castiga ninguém, Ele ama. Ele distribui para a gente misericórdia. E os momentos que a gente vivencia não tão bons, quem sabe fomos nós mesmos que trabalhamos para estarmos neles. O momento do desencarne pode ser doloroso para os que partem, tanto quanto para os que aqui na Terra ficam. Vejam bem, é doloroso. Não é triste a gente sentir saudade, a gente chegar no cômodo e olhar assim e não ver mais? Quando o meu irmão mais novo que eu desencarnou, quando eu ia lá na casa dos meus pais, eu ia lá, eu entrava no quarto, aí via o computador, via toca-discos, via tudo aquilo lá. Eu falei assim, meu Deus, como ele gostava de tudo isso. E ele não está mais aqui. Olhava os desenhos, meu irmão desenhava muito. Então via os desenhos, ele já estava com o projeto de levar para uma gráfica, porque ele criava os personagens, ele queria transformar aquilo numa história em quadrinho. Então a gente ficou muito tempo guardando aquela papelada, olhando aquilo, mas ele não está mais ali. Passaram-se os anos, depois foi meu pai, que nesse fim de ano, entre as festas de Natal e Ano Novo, já vão fazer 10 anos de desencarnado do meu pai também. Então eu chegava lá, aí só via minha mãe, aí pensava, meu Deus, cada vez mais a casa vazia, os outros 2 irmãos, cada um também num endereço. E por isso que eu digo, às vezes a gente pega o álbum de família e isso nos comove muito. A gente chega num ambiente, também mexe com a gente. A minha mãe precisou sair do imóvel, porque ela já não aguentava mais passar e ver o quarto do meu irmão. Mas e cadê? Custou muito a ter coragem para poder mexer naquelas coisas todas. E você abre o armário e você vê, essa camisa, isso ele comprou, nem usou. Então vocês vejam no cotidiano quantas coisas nos fazem lembrar e mexem com a gente. Porque se a gente não vigiar e orar, a gente sucumbe. Falei do meu pai, falei do meu irmão. O meu irmão, quando desencarnou, quando foi o corpo lá para o caixão, sabe com que camisa que ele usou? Foi a camisa que eu tinha dado no dia 4 de novembro, que era o aniversário dele, que na próxima segunda-feira seria o aniversário dele. A camisa que eu comprei de presente de aniversário foi a camisa que estava ali. Então são fatores, gente, não para a gente ficar triste, mas são fatores pelos quais a gente passa, que se a gente não se cuidar, se a gente não tiver arraigado em nós o conhecimento doutrinário, o conhecimento do Evangelho, saber que nós somos assistidos pela espiritualidade amiga, que Jesus está conosco, que Deus é misericordioso, a gente sucumbe, porque esse problema que eu relato para vocês, que eu vivenciei, que cada um de nós, se a gente tivesse tempo para conversar mais e cada um relatasse, nós temos muitas histórias de vida, gente. Então, se somos nós, quando a gente desencarna, a gente também carrega isso. Os que foram nessa grande viagem também podem estar pensando justamente as coisas que nós estamos pensando aqui. A distância, a ausência. Quantas comunicações a gente recebe de irmãos que estão desencarnados, mas estão presos, às vezes, a aspectos aqui. Falei do inventário, é coisa engraçada, não é? E problemática. Mas quantos irmãos a gente às vezes recebe na mesa mediúnica e estão presos, eles partiram, estão do outro lado, de novo, entre aspas, e estão preocupados com os bens que deixaram, preocupados com a discussão familiar que começa a partir do momento de seu desencarne, porque somos todos de uma família, mas às vezes nem todos se amam na família. E basta acontecer um episódio desses para a gente ver as situações que se desdobram, não é verdade? Então o sofrimento daqui é o mesmo sofrimento de lá. Como pode alguém que estava aqui até pouco tempo estar tão bem lá do outro lado, estar ao lado do Pai, estar em condições que tem gente que pede, quando vai fazer a prece, vai pedir o irmão que está lá,
que olhe por nós aqui. Como ele vai ter condições de olhar? Pode até ser, e acontecem mesmo, que situações dessas, o irmão ou a irmã vão ficar em situação melhor do que que estavam aqui. Mas pode ser que não. Nós temos essa certeza, a gente vai colocar, né, no irmão ou na irmã que partiu, entre aspas, toda essa responsabilidade de olhar por nós que aqui ficamos. Às vezes, a gente vai fazer esse querido passar pelos piores momentos possíveis, porque ele já não tem mais o corpo físico. Tem amor por nós, tem preocupação por nós e vai ficar naquela situação. Olha o que a gente vai promover. A coisa é bem complexa. Então a gente tem para nós isso. Não é sermos negativos, é sermos realistas. O irmão, como disse agora há pouco, pode estar numa situação até melhor do que a que estava aqui, e melhor até do que a nossa. Mas na dúvida, ofereçamos a nossa prece sim, para que tenha impulso, forças e coragem para continuar a sua caminhada evolutiva. Porque somos todos nós nesse caminho, que é longo, que é árduo, que é trabalhoso. Vocês já viram quando é que a gente tem grandes conquistas sem trabalho? Não tem, né? Os espíritos sofredores reclamam preces e estas são proveitosas porque, verificando que há quem neles pense, menos abandonados se sentem, menos infelizes. Não é bom a gente saber que alguém ora por nós? Que alguém se preocupa conosco? A gente às vezes encontra uma pessoa amiga e você tem quanto tempo que você está subindo? Pô, você não sabia não, eu fiz uma cirurgia, fiquei tanto tempo mal. E você às vezes nem soube. A gente anda numa falta de tempo em que a comunicação hoje em dia é 1000 vezes melhor. Quantos de nós sofremos com a companhia telefônica antigamente, né? Ligações que caíam, a gente às vezes ligava, não completava a ligação. Eu quando falo para meus filhos que a gente antigamente pedia até auxílio a telefonista, eles ficam, o que é isso? Você tinha esse detalhe. Interurbano, então. A gente tinha muito mais dificuldades, mas parecia que a gente estava mais juntos uns dos outros, não era? Agora a gente tem tanta coisa ao nosso favor em matéria de comunicação e a gente não tem tempo de ver o outro. Então, quando alguém traz um relato, estava internado no hospital e se eu orei para aquela pessoa, mas eu estava pensando em você, mas tenho feito preces por você. Não é bonito a gente escutar uma coisa dessas? Não traz para a gente uma paz, uma alegria, uma coisa saudável de que alguém se preocupa com nós? Conosco? Não é bacana isso? Nós temos uma correria assim, a nossa vida está muito corrida. Eu não sei o que a gente anda fazendo com o tempo. Que a gente, às vezes, acha, entende que o dia não tem mais 24 horas. Mas tem lá, está marcando lá as 24 horas. Há cientistas que dizem que isso está mudando. Muita coisa está mudando. A gente vai se descobrindo. Mas não é tão bom quando a gente sabe que alguém lembra de nós? Que alguém cuida de nós mesmo à distância? Porque não precisa que a gente esteja na casa do outro ou esteja na companhia do outro o tempo todo. Mas é tão bacana quando a gente tem o que há de melhor. Nós somos espíritos falhos ainda, mas quem de nós, no balanço de nós mesmos, não temos as nossas partes boas já resolvidas e outras por resolver. Então a gente já tem o que oferecer. Já daqui, ofereçamos as melhores vibrações para o próximo, né? Então, o espírito, quando está sofrendo, lá nas outras paragens, quando ele sabe, né? Quando os mensageiros vão trazer notícias entre um plano e outro, e saber que alguém está se preocupando, que bacana, né? Entretanto, a prece tem sobre eles ação mais direta. Olha essa prece que eu estou mandando, reanima-os, incultem-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e possivelmente desvia-lhes do mal o pensamento. Eu não falei para vocês que eu escutava desde a minha avó materna lá, o cordão de prata, e ela já dizia assim, ela dizia uma figura assim, fazia lúdica, né, pra gente.
Quando a gente sai daqui, ela falava assim, a gente fica diante de nós mesmos, num grande espelho, num grande telão que nos é passado daquilo que nós somos, daquilo que nós fizemos e daquilo que a gente pode fazer. Aí eu ficava lá, criança, lá com meus irmãos, pensando assim, meu Deus, que telão é esse? Que filme será esse que a gente vai assistir de nossas próprias vidas? Quer dizer, na verdade, a gente precisa de que alguém aponte o dedo para nós, porque somos nós diante de nós mesmos, dos nossos atos, dos nossos pensamentos. Somos nós para conosco, na nossa grande hora da verdade. Então, o que a gente pode oferecer para aquele que vai? Para aquele que já está? Naquele lugar que a gente já foi e voltou várias vezes. Ou nos lugares, né, que a gente somos espíritos milenares, já passeamos por tantos e tantos locais, tanto aqui quanto lá, então a gente pode oferecer a prece. O irmão é rebelde, desencarnou, continua rebelde, a prece não será perdida. Porque prece é caridade aos espíritos sofredores, desencarnados, bem como para os encarnados. Se o irmão hoje está de Antólios, ainda querendo se vingar, ou então às vezes envolto em muita mágoa, em muita tristeza, e muito inconformismo, aquelas vibrações que a gente emana daqui para eles estão ao redor deles. E quando eles puderem atentar, essas mesmas vibrações que não se dissipam vão de fato beneficiá-lo. Viu como é que a prece nenhuma é perdida? Há os que não admitem a prece pelos mortos. Porque conforme acreditam, a alma só tem duas alternativas: ser salva ou ser condenada às penas eternas. E a gente vê muitas linhas de pensamento aqui no nosso planeta Terra que é assim, não, fez o mal, vai para aquele lugar ruim. Fez o bem, está lá do lado do Pai. Não tem salvação para ninguém. Será? Se nós já viemos tantas vezes, fomos e voltamos, teve chance para a gente. Teve chance para a gente. Nós conseguimos transpor obstáculos de nós mesmos e agora nós estamos aqui, nessa casa de caridade, nesta data, aqui, estudando, todos nós em conjunto. Porque se a gente já está predisposto a estudar o Evangelho, é porque nós evoluímos. Não teve essa da gente ser condenado à pena eterna. Em algum momento de nós mesmos, de nossas existências, a gente acordou. Na escuridão, no meio de toda a escuridão, sempre há uma luz. Há sempre uma janela em que a gente precisa alcançar. Né? Será lógico, será caridoso, será cristão recusar a prece aos réprobos? Será? O que vocês acham? É caridoso a gente emanar o que é de melhor? Mesmo para aquele irmão que erra, às vezes tem atitudes abomináveis, não é verdade? Mas ele está precisando de prece. Porque ele utilizou mal o seu livre-arbítrio. Porque ele se perdeu a si mesmo momentaneamente. Porque espalhando o sofrimento para os outros, também está sofrendo. E às vezes não está nem se dando conta de que está sofrendo. Não se dá, não entende. Porque às vezes, se você chegar num indivíduo desses, alguns deles sabem que eles respondem até com deboche. Esse deboche é como se fosse uma armadura para não reconhecer o sofrimento. Então somos nós que vamos colocar a pá de cal naquele irmão que já sofre ali. Não quero esse dever para mim. Não pode haver esperança e alívio para os doentes do corpo e do espírito? Claro que há esperança. Nós estamos aqui. Nós nos vencemos. Temos tantas etapas ainda para vencer, mas já vencemos muita coisa. Hoje nós estamos aqui. Não é bacana a gente lembrar disso, pensar sobre isso? Se a gente até agora não tinha refletido assim, mas eu hoje estou aqui porque alguém também se importou comigo. Não só o nosso Pai, não só Jesus, não só a espiritualidade amiga. Porque todo aquele que erra sempre ama alguém e sempre é amado por alguém.
Alguém ofereceu o seu melhor para que eu melhorasse. Porque quando a gente estender benefício, não se faz necessário que a pessoa saiba que a gente está estendendo benefício. Lá no nosso silêncio, no nosso íntimo, a gente tem o que é de melhor para oferecer. Mesmo tortinho assim, do jeito que eu sou. Lembrai-vos os réprobos, né, os que erram, pode achar-se uma pessoa que vos foi cara, um amigo, talvez um pai, uma mãe ou um filho. E não havendo, segundo credes, possibilidade de ser perdoado esse ente, lhe recusaríeis um copo d'água, um bálsamo, uma prova de amor, uma consolação? Às vezes, aqueles que a gente está criticando e está desejando mal, olha, foram esses aí nas nossas vidas. Certa vez, na mesa lá de trabalho mediúnico, um irmão disse para nós, os nossos colegas de trabalho, né, os nossos vizinhos, os amigos, aqueles amigos que a gente diz assim, puxa, esse amigo é melhor do que o irmão meu, né? Esse irmão disse, esses ficam sempre próximos de nós. Numa outra vida pode não estar debaixo do mesmo teto que o nosso, mas está ali como colega de trabalho, está ali como um amigo, está ali como um vizinho que está sempre atento a gente. Não é o vizinho fofoqueiro, não. É o vizinho que às vezes está olhando ali e muitas das vezes nos salva. Quando acontece alguma coisa, o familiar está perto de nós? Às vezes não. Às vezes é o vizinho que está ali próximo. E a gente às vezes nem espera que ele vá ter uma atitude e ele chega ali. E às vezes a gente se incomoda porque o vizinho está olhando, né? A gente se incomoda quando o colega de trabalho às vezes está preocupado com a gente. Ah, quer saber da minha vida? Será? Por que a gente vai ter que usar a medir o outro com a nossa régua? Às vezes aquele colega de trabalho foi um desses aí, ó. Um pai, uma mãe, um irmão, que está ali e que gosta da gente de verdade. E quanta oportunidade a gente deixa passar por isso, né? O Evangelho traz muita reflexão. Então, se a gente não perdoa alguém que erra, aquele que a gente não está perdoando, que a gente está apontando o dedo, de repente larga uma pessoa querida nossa, olha que mal que a gente causou. Lembrando que nós somos espíritos milenares. Por sermos espíritos milenares, quantas existências vocês acham que nós já tivemos? Põe muita nisso aí. Uma crença que petrifica o coração é incompatível com a crença de um Deus que põe na primeira categoria dos deveres o amor ao próximo. Estamos amando o próximo? Sabemos o que é o amor? E nem eu sei responder. Mas é para a gente pensar. O que é o amor? Eu já sei? O Evangelho já me deu pistas? Silêncio, né? O silêncio é grande, porque o silêncio está nos remetendo o que? Nós pensarmos sobre esse amor. Será que é o amor que Jesus sempre nos fala? A cura para todos os males é o amor. É esse amor que a gente tem pela esposa, ou pelo marido, pela filha, pelos pais, pelos irmãos, pelos parentes próximos, pelos amigos, ou é muito mais? Olha que boa lembrança para nós. A prece não vai mudar os desígnios de Deus, nem diminuir as provas dos que incorrem em faltas, porque a gente precisa responder pelos nossos atos. O fato de nós respondermos pelos nossos atos significa castigo? Ou é lei de ação e reação? Lei de causa e efeito?
Eu fiz, eu joguei um campo vibracional, eu impregnei tudo aquilo que eu fiz e que eu pensei, aquele campo magnético de quê? De determinado tipo de energia. Então agora eu aguento, eu vou ter que vivenciar no meio dessas energias que eu impregnei o ambiente. Aonde eu for, eu estou carregando. O que é o meu hálito mental? É aquilo que extravasa do que eu realmente sou. Então, de novo, a gente volta para o vigiar e orar. De novo, a gente volta para a página da gente se libertar das mágoas, do ódio. A gente, às vezes, escuta assim, eu odeio fulano, ou então eu odeio esse tipo de cor. Essa palavra ela tem um peso muito grande e a gente, às vezes, inclui. Ela é do nosso vocabulário, é da nossa língua? Sim. Mas ela traz uma carga, porque quando a gente fala, olha de que a gente se enche. Quando a gente fala, odeio, tenho raiva, quero me vingar, muda o nosso campo vibracional, muda a nossa fronte, muda a nossa expressão facial, os nossos gestos, a nossa fala e o nosso pensamento. Então a nossa prece não vai mudar nada porque foi aquilo que eu angariei. Mas ela ajuda. Porém, a força poderosa que parte do coração misericordioso que se instrui com Jesus. Mestre, a misericórdia viva que veio de Deus para a humanidade. Por que o nosso coração precisa ser misericordioso? Porque nós precisamos mudar o nosso campo vibracional. Quando eu mudo o meu campo vibracional, quando o meu coração se torna misericordioso, eu já olho para o outro o quê? Como um irmão. Eu já mudo as minhas atitudes perante a vida, perante os fatos. Eu colaboro com Deus para a verdadeira paz e evolução do nosso planeta. Porque não pensemos que estamos aqui e que a gente não tem a ver com tudo que acontece aí, não. Temos sim. Nós não somos obras do nosso Pai. E é com as obras deles que nós precisamos colaborar. A súplica direcionada a outrem tem a propriedade de condicionar no espírito visado os sentimentos que a acompanham, de modo que o aliviado medite sobre essas bênçãos e tenha o ensejo de modificar seu modo de vida, passando a trabalhar dentro de si e aprimorando seus pensamentos, palavras e obras, pelo simples toque de uma oração a serviço da caridade. Lembra quando eu falei que a gente manda preces e às vezes o irmão está ali de antolhos, mas quando em algum momento a gente suplica a Deus no meio de tanto sofrimento e aquela ajuda vem para nós, a gente às vezes vê isso nos filmes, não é? A gente lê na obra de André Luiz, quando a gente se toca e faz uma prece, o socorro que estava ali ao nosso redor, a gente consegue enxergá-lo e consegue senti-lo. E junto disso está o campo vibracional daquilo que a gente mandou para aquele ser. Então a prece nunca é perdida. Se devemos orar pelos mortos, o que vocês acham? Sempre. Claro que devemos. A cola lá já, né? Eles são os mesmos que antes carregavam um fardo físico. E a energia circulante e divina da oração, quando é doada por amor, tem o poder de buscar a criatura visada em qualquer lugar do universo. Lembram do fluido cósmico universal, ou fluido universal, que preenche tudo aquilo? Então, o nosso campo vibracional que a gente manda vai encontrar o objeto de direito sempre. Não é perdido. Aí eu volto lá na minha avó materna de novo e na minha mãe. Tudo aquilo que a gente fala ecoa e volta, vai sempre de encontro. Os nomes que a gente chama, e a gente tem que ter cuidado com os nomes que a gente chama, que a gente, às vezes, no cotidiano, a gente chama outras coisas que não deveria, né? Eles sempre vão encontrar o seu dono. Então, olha, tem o poder de buscar a criatura em qualquer lugar do universo. Em frações de segundo, envolvendo o espírito doente e abatido no carinho e no amor que se desprendeu dos sentimentos de quem ofertou oração
nas linhas da caridade. Para aqueles que têm o costume, no dia 2 de novembro, comemorando o dia de finados, de fazer oração para os seus queridos que já se foram, que bom. Mas a gente sabe que qualquer dia e qualquer hora é dia e hora. Nós que estamos na doutrina espírita, a gente já entende, a gente já sabe que qualquer momento, qualquer local onde estivermos, que a gente lembrou, vamos fazer, no meio da nossa correria, que é grande, né? Que a gente inventa, né? A gente inventa, né? Mas a gente lembre desses nossos queridos. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede esperança. As penas não são eternas. Elas duram tanto quanto a obstinação do irmão ignorante no mal, porque tem o nosso dia de despertar. E esse dia é o dia mais belo das nossas vidas, porque mesmo que nas próximas encarnações a gente continue errando, mas vamos saber que cada trampolim desses a gente vai errando cada vez menos, até chegar àquele ponto em que a gente não vai errar mais. Aqueles que hoje em dia estão lá na condição de nos auxiliar, eles sabem muito bem, porque eles também percorreram toda essa caminhada. André Luiz, Emmanuel, Meimei, quantos irmãos hoje trazem mensagens de alento para nós? E esses irmãos também vivenciaram tantas experiências, talvez nem tão boas, né? O homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que fique sem a correspondente punição. É Deus castigando ou é a lei do retorno? A lei de causa e efeito. Ação e reação. A severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. E também tem um detalhe. A gente perdoa. Com o grau que nós perdoamos, nós também seremos avaliados. Não basta se arrepender diante da justiça divina. Também precisamos reparar o mal que fizemos. É o momento que a gente está diante do nosso telão, a gente compreende, porque é feito um balanço, porque a gente não vive só de fazer o mal, a gente também faz o bem, não é? Mas é tudo balanceado e diante da nossa compreensão, a gente se arrepende, mas temos uma estrada a pavimentar. Vamos em frente. O homem é constantemente o árbitro de sua própria sorte. Pertence-lhe abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício. É conosco. É conosco. O sofrimento sempre será opcional. A dor, ela vem mesmo, porque ainda é compatível conosco. Mas alimentar essa dor é com a gente ou não. A sua felicidade ou sua desgraça dependem da vontade que tenha de praticar o bem. O espírito culpado ou infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo. É Deus sempre misericordioso, sempre dando uma pontinha ali para a gente pegar. Ó. Quando pedimos em preces para que nossos irmãos se esclareçam, não estamos pedindo a Deus a derrogação de sua lei. Ninguém está pedindo para Deus anular, porque a gente tem que prestar atenção também naquilo que a gente pede. Deus tira de mim esse problema, mas o problema surgiu justamente para a gente evoluir. Eu peço paciência, vão acontecer episódios em que eu preciso exercitar a paciência. Eu peço perdão, eu também tenho que saber perdoar. Não é? Eu erro, eu quero que as pessoas me entendam que eu errei. Gente, eu errei, olha só, não fica caindo em cima de mim. Mas como é que eu faço isso em relação ao erro dos outros? Então, a gente precisa se cuidar. Tornando-nos instrumentos de execução de outra lei divina, a do amor e caridade. Essa lei a gente precisa exercitar o tempo todo. E aí, gente, acabou a apresentação aqui. E eu fico grato pela oportunidade da gente estar aqui, conversando. Eu me sinto bem, eu sinto paz, eu sinto uma fluidez muito boa. Essa casa tem vibrações muito boas. E quando a gente estiver em casas como esta, nesta casa ou em casas similares, que a gente lembre sempre do campo vibracional, da forma como a gente chega à casa, como a gente entra e se a gente facilita
a ajuda dos irmãos que já estão aqui, prontinhos para nos ajudar, porque nos amam. Então, quando eu entrar e souber que tem a página de abertura, tem um estudo, antes de eu chegar lá no passe, que eu possa, isso quando eu falo que eu possa, somos nós, que nós possamos colaborar com os amigos invisíveis da casa, que a gente consiga ajudar no campo vibracional. Não é lindo, não é bom, não é leve? E é para nós, e é para conosco também essa responsabilidade de mantermos esse campo vibracional desta casa, de facilitarmos o auxílio dessa espiritualidade amiga. Porque é conosco, é para nós, é para todos nós. Não pensemos que o nosso benefício está só lá na Câmara de Passes. Estamos aqui uns pelos outros. Eu posso receber, mas também posso doar. Só com a força da minha prece, só com a minha positividade. Bons dias para todos vocês, obrigado por tudo. Um abraço fraterno enorme de agradecimento. Nós que agradecemos, Edivaldo, tantas reflexões, e vamos passar para a segunda parte. Os nossos irmãos que assistiram, que tenham muita fé, que tenham confiança no amor e na misericórdia de Deus, e que esse amor, esse paz, abençoe o lar de cada um.